Seja bem-vindo ao CartaCast. No episódio de hoje, faremos a leitura da carta mensal da gestora SPX Capital. Carta do gestor. Foco no preço. Caros investidores, na história da medicina, é raro o desenvolvimento de vacinas levar menos do que 5 anos, sendo comum um prazo superior a 10. Mesmo considerando a excepcionalidade das licenças emergenciais e os recursos envolvidos, a velocidade de desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19 supera as expectativas mais otimistas. Igualmente importante, a eficácia de algumas vacinas na terceira fase de testes em novembro é digna de comemoração. Em alguns países desenvolvidos, a vacinação das parcelas mais vulneráveis da população será iniciada na primeira metade de dezembro. Após 1,5 milhão de mortes por todo o mundo, e com a pandemia ainda acelerando em algumas regiões, é difícil conter o otimismo com os recentes desenvolvimentos na frente médica. Além dos desafios logísticos envolvidos na vacinação de populações inteiras, um fator de diferenciação nesta segunda etapa de retomada da economia serão os acordos feitos entre fabricantes de vacinas e governos ao redor do mundo. Países desenvolvidos têm portfólios amplos e diversificados de vacinas, em contraste aos portfólios limitados e concentrados da maior parte dos emergentes. Em um extremo, temos Estados Unidos e Canadá, com acordos suficientes para cobrir 3 vezes o seu número de habitantes, sendo que as doses encomendadas das duas vacinas de grande eficácia, Pfizer, BioNTech e Moderna, com aprovação esperada para dezembro nos Estados Unidos, cobrem quase 2 vezes a população. No Brasil, a expectativa é de atender a maior parte dos cidadãos, embora haja muita dependência da vacina de Oxford AstraZeneca. No outro extremo, o único contrato assinado pela África do Sul até agora cobre apenas 10% de seus habitantes. Para os mercados globais, a perspectiva otimista das grandes economias dá o tom. Na frente econômica, passada a atual onda de restrições em alguns países, esperamos a aceleração da recuperação mundial a partir do segundo trimestre de 2021. O setor manufatureiro apresenta estoques baixos ao redor do mundo, após parte desproporcional da renda ter sido destinada a ele durante a pandemia. Os serviços, por sua vez, ainda verão efeitos da demanda reprimida após longo período de fechamento. Como pano de fundo, podemos ainda contar com políticas monetárias extremamente acomodatícias por parte dos bancos centrais de países desenvolvidos, além da promessa, muitas vezes explícita, de se fazer mais, caso necessário. Na esfera fiscal, após vultosos programas de expansão ao longo de 2020, a perspectiva é de consolidação, porém com déficits ainda amplos em 2021. Novembro marcou também a redução das incertezas políticas norte-americanas, não apenas pela vitória clara de Joe Biden, mas pelas indicações conservadoras em sua equipe econômica, como Janet Yellen no Tesouro, que agradam o mercado. As perspectivas econômicas para 2021 são bastante favoráveis. No entanto, é preciso tomar cuidado para não confundir otimismo com previsibilidade. O ano de 2020 deu uma boa amostra de como é incerto o futuro. Tivemos a mais profunda recessão da história, seguida dos maiores programas de salvamento já vistos e de subsequente recuperação recorde. Empresas da nova economia tiveram grande antecipação de seus ciclos. Igualmente rápido foi o avanço tecnológico e nas relações de trabalho. Vivemos de 5 a 10 anos em um. Portanto, a nós gestores, resta analisar os preços. Há sempre uma narrativa inteligente para diferentes lados. Nem sempre os ativos dos diversos mercados e países que analisamos contam a mesma história. O sucesso da gestão no longo prazo depende mais de se colocar o preço a seu favor do que de um exercício de futurologia. Tomemos o Brasil como exemplo. O diagnóstico de problema fiscal é amplamente conhecido. Projetamos déficit nominal de 14,7% do PIB em 2020, com dívida bruta atingindo 92%.
Encaixar o orçamento de 2021 no teto de gastos, preservando a âncora fiscal, está cada vez mais desafiador. A falta de disposição dos políticos em endereçar o problema é evidenciada pelos sucessivos adiamentos da discussão. O Banco Central tem conduzido a política monetária de maneira extremamente frouxa. Então, o que antes já considerávamos incompatível com os desafios de estabilidade financeira, agora é questionável do ponto de vista do regime de metas de inflação. Quando o Banco Central colocou os juros a 2% e inovou com seu Forward Guidance, vivíamos num contexto de inflação projetada para 2020 de 2%, com risco de desancoragem para baixo das expectativas de médio prazo. Passados apenas 4 meses, as projeções de inflação para 2020 superam os 4%, com o pico projetado na casa dos 6% no segundo trimestre de 2021. Mais importante, inflações implícitas de médio e longo prazo de mercado apresentam forte alta e atingem níveis vigentes antes da reforma da Previdência. Diante deste cenário, o mercado de juros precifica altas expressivas no futuro. Já o mercado de ações, além de seguir na esteira positiva das bolsas internacionais, conta com a manutenção de juros reais baixos no Brasil por muito tempo, diametralmente oposto ao mercado de juros. Por fim, há quem argumente que o real está desvalorizado, baseados na melhora das contas externas, em análises de PPP e nos preços de ativos reais. Esquecem, porém, que em meio a riscos fiscais e inflacionários, o câmbio é variável nominal e de ajuste. Há ativos e preços para todos os gostos. Seguem nossas alocações. Juros. Com a retomada da atividade global, a atuação dos bancos centrais vem gerando uma crescente disparidade entre a recuperação econômica e as curvas de juros. Embora reconheçamos que os bancos centrais continuarão atuando para evitar um aperto relevante nas condições financeiras, enxergamos distorções exageradas que deveriam ser corrigidas à medida em que a recuperação econômica se consolide. O cenário referente ao mercado de juros no Brasil se alterou de forma significativa. A elevação da inflação, tanto no IPCA cheio como em seu núcleo, evidencia que a pressão de preços não ficou limitada aos alimentos. A leniência do Banco Central em combater os efeitos secundários do choque de preços nos leva a ficar comprados em inflação implícita e tomados na parte curta da curva de juros. Acreditamos que a trajetória da inflação obrigará o Banco Central a alterar o seu guidance e elevar os juros significativamente. Moedas. Encerramos as posições vendidas na lira turca e no real e abrimos novas posições compradas em moedas de países emergentes. Ações. No mercado internacional, continuamos comprados em setores cíclicos nos Estados Unidos e seletivamente em empresas que foram negativamente impactadas pela pandemia, porém com modelo de negócio inalterado para o longo prazo. Em relação à Bolsa Brasileira, estamos comprados em empresas dos setores de utilities, consumo, mineração e óleo e gás, em parte contra o índice Bovespa. Commodities. Seguimos comprados em metais preciosos e industriais. No setor de agrícolas, estamos com posições otimistas em grãos. Crédito. Logo após as eleições, reduzimos nossas proteções em índices de crédito, mantendo as proteções contra oscilações de taxas de juros nos títulos de investment grade. As posições no portfólio de high yield, principalmente aquelas cujo fator de risco era ligado aos efeitos da epidemia, performaram bem, e a compressão dos spreads no portfólio investment grade também contribuiu para a carteira. Na América Latina, reduzimos nossa carteira de bonds em função das taxas mais apertadas e riscos relacionados aos fundamentos econômicos da região. Atribuição de performance. No mês de novembro, o SPX Nimitz rendeu menos 1,56%, ante um CDI de 0,15% no mesmo período. E isso é tudo. Lembrando que o link para acessar o PDF dessa carta se encontra na descrição.
Para ficar por dentro de todas as nossas postagens, nos siga nas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like e compartilhe. Muito obrigado e até a próxima!